Bom dia! Hoje é o nosso 22º dia do desafio 30 dias em conexão com a nossa centelha divina e a leitura de hoje é Provérbios 22. Boa fama é melhor do que riqueza e simpatia vale mais que ouro e prata. Rico e pobre se encontram. Foi Javé quem fez os dois. O esperto vê o perigo e se esconde. O ingênuo avança e se sai mal. Os frutos da humildade são o temor de Javé, a riqueza, a honra e a vida. No caminho do perverso há espinhos e armadilha. Quem se cuida fica longe dele. Eduque o jovem no caminho a seguir e até a velhice ele não se desviará. O rico domina os pobres e o devedor é escravo do credor. Quem semeia a injustiça colhe desgraça, a vara do castigo acabará com ele. O generoso será abençoado, porque reparte seu pão com o pobre. Expulse o insolente, que o desentendimento vai desaparecer e as brigas e insultos vão se acabar. Quem é limpo de coração e educado no falar, acabará sendo ministro do rei. Os olhos de Javé protegem o saber e fazem fracassar as palavras do traidor. O preguiçoso diz: lá fora tem um leão e vai me matar no meio da rua. A boca das estrangeiras é cova profunda e os inimigos de Javé nela cairão. A tolice é natural na mente da criança, mas ela se afastará pela vara da disciplina. Quem oprime o fraco para se enriquecer, acaba entregando tudo ao rico e empobrecendo. Palavras dos sábios. Preste atenção. Ouça as palavras dos sábios e aplique sua mente à minha instrução. Você vai gostar de guardá-las na memória e tê-las de cor na ponta da língua. Vou instruir você hoje, para que em Javé esteja sua confiança. Escrevi para você 30 máximas sobre conselhos e conhecimento, para que aprenda a observar e falar corretamente, e poder informar fielmente a quem enviar você. 1. Não explore o fraco por ser fraco, nem oprima o pobre no tribunal, porque Javé defenderá a causa deles e tirará a vida daqueles que o tiverem oprimido. 2. Não se junte com pessoa colérica, nem frequente gente raivosa. Você poderia acostumar-se com o modo delas e criar uma armadilha para si mesmo. 3. Não seja como aqueles que se comprometem facilmente, tornando-se fiador de dívidas. Se você não tiver com o que pagar, eles tomarão até a cama onde você dorme. 4. Não desloque as dívidas de terra que os seus antepassados colocaram. Não desloque as divisas de terras que os seus antepassados colocaram. 5. Você já viu um homem perito no seu trabalho? Ele será contratado para servir a reis e não a pessoas sem importância. Bom, os demais estão mais para frente, a partir do capítulo 23, e a gente continua nos próximos dias. Então, Provérbios 22 contém muitas metáforas, muitas metáforas. Esses ensinamentos incentivam as nossas atitudes para serem virtuosas, com justiça e para a gente ter temor a Deus. Então, eu separei aqui algumas metáforas que estão presentes nesse capítulo. Muitas vezes a gente entende que é no sentido literal, as coisas são no sentido literal, mas muitas coisas na Bíblia são metáforas. Então, quando ele fala que mais vale um bom nome do que muitas riquezas, que ser estimado é melhor do que prata e ouro, a metáfora aí
Um bom nome representa a reputação mesmo, a integridade, a honra. Está dizendo que nossa reputação e nosso caráter é mais valioso do que as riquezas materiais. Quando fala de rico e pobre, que eles têm algo em comum, que é o Senhor criou os dois, né? Criou ambos. Então, a metáfora está ali dizendo da igualdade que a gente tem diante de Deus, independente da condição social. Ali ele dá ênfase na unidade da igualdade humana, que Deus não faz acepção de pessoas. Ele tem o mesmo, todos têm o mesmo valor para ele. Então, muitas pessoas, pessoas pobres, pode ver que tem até preconceito das pessoas ricas, porque algumas passagens bíblicas falam de ricos, mas também são metáforas. Outra metáfora é que o prudente vê o perigo e busca refúgio, mas o tolo ou o inexperiente, como ele fala, segue em frente e sofre as consequências. Quando ele fala aqui que o prudente vê o perigo e busca refúgio, são imagens também que sugerem cuidado, previsão. A prudência é apresentada como um sinal para evitar danos, enquanto a negligência ou a teimosia vão nos trazer sofrimento. Quando fala que ensina o jovem no caminho em que deve andar, ou a criança, depende da Bíblia, no caminho que deve andar, e quando ele for mais velho, quando ele for idoso, ele não vai se desviar desse caminho. Esse caminho representa a forma correta de se viver, com virtude, com obediência a Deus. Então, a ideia é que a educação moral e espiritual na infância seja tão boa, seja tão virtuosa mesmo, que essa criança, esse jovem vai ter hábitos duradouros, vai impactar ali para a vida toda dessa pessoa. Quando ele fala ali, os ricos dominam sobre os pobres e quem toma emprestado é escravo de quem empresta, a relação entre o devedor e o credor é simbolicamente apresentada como uma escravidão. Não que seja necessariamente um escravo, mas aquela relação, a pessoa se torna escrava, né, do outro. Porque quem tem vai emprestar a quem não tem, e aquele que não tem vai ser escravo do que tem. Então, é isso que ele quer passar. Ele está advertindo aqui sobre o risco do endividamento, que pode levar à perda da nossa liberdade. Já aí, quando ele fala quem semeia injustiça colhe maldade, o castigo da sua arrogância vai ser completo. Então, a semeadura e a colheita sugere ali que nossas ações têm consequências e que elas são inevitáveis. Então, a injustiça trará retorno negativo para quem pratica e destaca ali a importância da justiça, para que façamos as coisas de forma justa, para que a gente tenha consequências boas, né? Quando diz que o preguiçoso diz que lá fora há um leão, que ele vai ser morto, né, pelo leão, esse leão na rua simboliza uma desculpa absurda e exagerada para evitar responsabilidades. Está denunciando ali que o preguiçoso e ele se auto engana. Ele mostra que o preguiçoso inventa desculpa para tudo. Inventa desculpa para não agir, na verdade, né? Você já observou um homem habilidoso em seu trabalho? Será promovido ao serviço de reis, né? Quando fala ali que ele vai ser ministro de reis e não vai trabalhar para gente, pessoas qualquer. Então, quando falou que para reis, ele representa ali o reconhecimento, a recompensa pela sua competência. E ensina que a excelência do nosso trabalho, o esforço constante, vai levar a gente ao sucesso e ao reconhecimento. Então, são várias metáforas para a gente meditar sobre isso e traduz ali lições espirituais, morais, em imagens práticas e traz para a gente ensinamentos mais compreensíveis para a gente aplicar no dia a dia.
enfatiza a importância da prudência, da educação, da justiça, do caráter. O capítulo destaca essas ações para a gente entender que tudo traz consequência e que a sabedoria está em agir com integridade e fé. E é isso, pessoal. Então, o exercício de hoje vai ser baseado ali na passagem da criança, do jovem. Ensina o caminho no jovem, do jovem, ensina o caminho para o jovem que ele vai entender, né? Até quando ele estiver idoso. Então, esse exercício vai ser o caminho de sabedoria. Você vai escolher uma meta pessoal ou virtude. Pode ser algo que você quer melhorar, como paciência, gratidão ou disciplina. E você vai ensinar a si mesmo como se fosse para uma criança. Você vai pegar um caderno ou um bloco de notas, algo que dê aí para escrever, uma folha, e em linguagem simples. Como você explicaria essa meta para uma criança? Por exemplo, se sua meta for paciência, você pode escrever assim: quando você quer alguma coisa agora, é legal esperar um pouco, porque às vezes as coisas ficam melhores com o tempo. Tipo, aquele jeitinho que a gente fala com criança. Eu tenho um filho de 3 anos, tenho um bebê de 5 meses, então tem hora que a gente tem que dar ali. O de 5 meses não entende ainda, mas o de 3 anos já está começando a entender. Então a gente vai conversar como se estivesse falando com eles ali. Você vai elaborar um pequeno plano prático, anotar aí de 1 a 3 ações simples para praticar essa meta durante o dia. Por exemplo, se você escolheu a gratidão, sua ação pode ser escrever 3 coisas pelas quais se sente grato ao final do dia. E aí você vai visualizar o seu futuro idoso, que é quando aquela criança já vai estar mais velha, né? Então vai fechar os olhos por um tempinho, visualizar como você gostaria de ser no futuro, após anos praticando essa virtude. Como seria sua rotina, seus pensamentos, atitudes com essa versão mais sábia e mais madura? Então, para aplicar essa prática durante o dia, ao longo do dia você vai pôr em prática pelo menos uma das ações que você anotou. E no final do dia vai refletir o que eu aprendi. Fui fiel ao caminho que eu tracei? Esse exercício vai te ajudar a reforçar a importância de pequenas ações no presente, para moldar uma versão melhor de você no futuro. Então é isso, vamos para a nossa oração. Senhor Deus, fonte de toda sabedoria, peço que guie meus passos no caminho da integridade e justiça. Ajuda-me a valorizar um bom nome mais do que riquezas, para que minhas ações reflitam o teu amor e tua verdade. Que eu seja prudente para enxergar o perigo e buscar refúgio em ti, evitando caminhos de tolice. Ensina-me a semear justiça, para que a colheita de minha vida seja cheia de frutos bons e agradáveis aos teus olhos. Dá-me sabedoria para educar meu coração e também inspirar outros a andar no caminho correto, com generosidade e humildade. Que eu saiba viver livre de dívidas que escravizam e busque a excelência no que faço, servindo com dedicação onde quer que me coloque. Confio que tu estás comigo, Senhor, em todas as situações, e que tua justiça sempre prevalecerá. Amém. E a nossa música de hoje, A Único, do Ministério Koinonia, ou Koinonia, não sei como fala, mas o link tá aí na descrição, tá bom? Um ótimo dia pra gente. Até o próximo desafio.